No Brasil, não existem estatísticas oficiais, porém, a prevalência parece que fica ali perto do que a literatura internacional traz, né? Que mostra que cerca de 8% das crianças com até 2 anos de idade e 2% dos adultos sofrem algum tipo de alergia alimentar. Bom, como é que será que esses alimentos alergênicos alteram a função intestinal? É um assunto bastante importante e é por isso que a gente resolveu trazer aqui essa conversa. E quem vai nos ajudar aqui é a nutricionista a doutora Aline Moraes. Doutora Aline, bem-vinda ao Vida e Saúde. Que bom que a gente vai falar sobre esse assunto tão necessário. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Um prazer sempre estar aqui com vocês. O assunto de hoje é muito intrigante. Eu, com certeza, me sinto assim honrada, até porque é um processo de esclarecimento e as pessoas vão ter a oportunidade agora de fazer escolhas com inteligência, né? Eu espero que sim, doutora. Agora é o seguinte, esse assunto de alergia é muito difícil de ser entendido pela população em geral. Porque tem alergia, tem intolerância, os dois são diferentes, mas a gente às vezes isola o problema, porque os dois são nocivos, né? Tanto a intolerância quanto a alergia vão trazer prejuízos para a nossa nutrição, é isso? Com certeza. A intolerância ela traz um agravante, porque muitas pessoas já apresentam essa alteração genética, tem uma relação aí com a alimentação anterior dos pais, o processo de gestação, algumas vão desenvolvendo ao longo do tempo, e as alergias, elas envolvem agressões aí também ligadas diretamente ao estilo de vida, geralmente o potencial está naquilo que está sendo ingerido ao longo do tempo, qual é o tipo do hábito, o ambiente familiar em que está inserido, né? Doutora, eu queria saber o seguinte, quais outros fatores estão envolvidos na alergia alimentar? Olha, quando a gente entende o processo, a gente precisa sempre entender a raiz do problema, a causa de todo tipo de patologia. Quando qualquer doença desenvolve no corpo, mostra que algo está de errado. É interessante entender que a alergia é um processo tardio, geralmente, a alergia alimentar, vinda de uma inflamação. Então, todo o processo inflamatório, o organismo está respondendo ainda, está sendo efetivo e mostrando que ele tem condições de agir de forma mais assertiva para combater esse antígeno dentro do nosso organismo. Mas qual que é a relação que a gente precisa ficar atento? Às vezes a gente não vai sentir alguns sinais muito evidentes, porque certas inflamações elas podem ser agudas, aquelas que acontecem aí em algumas horas, em poucos momentos ela já está expressiva, mas as alergias alimentares, geralmente as mais profundas, elas se instalam ao longo dos anos com sinais menos pontuais. Então você pode sentir dores de cabeça frequentes, pode sentir aí coceiras com uma regularidade intensa, inchaços, vários problemas associados aí ao processo inflamatório, lembrando que quando o sistema inflamatório ele fica confuso, né, diante de tantas as agressões que são utilizadas por conta de comidas excessivas, o organismo vai criando barreiras e ele não entende qual mecanismo ele vai atacar, se ele vai atacar esse antígeno ou se ele vai atacar o próprio corpo. E por isso que muitas pessoas passam a não ter resistência. Então, qualquer coisa que consome, o organismo já fica estufado, barriga inchada, começa a sentir azias com frequência e tantas outras reações aí ao longo do tempo. É interessante que alguns sintomas são bem clássicos, né? Quando a gente fala em alergia, por exemplo, eu penso em uma pessoa toda cheia de brotoejas na pele, vermelha, coçando, mas alguns outros sintomas são bem, mas assim, podem estar relacionados inclusive com outros problemas do nosso corpo, né? Por exemplo, a barriga inchada, os gases, né? De repente, o intestino ali deixando de fazer a sua função, porque o órgão que a gente não vê, a gente tende a ignorar. Mas um intestino, por exemplo, que não funciona, ou alguém que tem alergia, vai trazer prejuízos para a absorção de nutrientes, por exemplo, não é, doutora? Com certeza. Eu fico associando, por exemplo, ao glúten excessivo, principalmente quando utilizamos alimentos refinados em excesso. Eu sei que pode gerar algum impacto para algumas pessoas o uso excessivo de amendoins, o uso excessivo de alguns alimentos que tenham aí componentes alergênicos que, usado em grande quantidade, imagina que o nosso corpo ele é
ele é um ambiente onde é depositado muitas coisas e ele precisa encontrar suas válvulas de escape. Por isso que quando a gente vai agredindo o nosso organismo com grande frequência, chega um momento que essa válvula de escape é tanto acúmulo que ele não consegue extravasar, não consegue excretar nem pela urina, nem pelas fezes, nem pelo suor. Então, esse organismo ele fica saturado. E essa saturação é um sinal de que o intestino precisa dar uma aliviada, é sinal de que precisamos potencializar essas vias de excreção e também diminuir esses patógenos para que o organismo fique um pouco menos sobrecarregado e a gente consiga ter clareza de quais são as intervenções a serem aplicadas de forma simples, sem complicação. Tá. Agora a gente tem aqui, inclusive eu trouxe aqui no início do programa, está passando aqui na tela, mais de 170 alimentos têm potencial para gerarem alergias na gente. E a gente trouxe aqui só, acho que são 5 ou 6 aqui, que são os mais, assim, comuns. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esses alimentos e quais as chances da gente desenvolver alergia. Por exemplo, a soja, e os vegetarianos acabam consumindo muitos desses alimentos, né? O amendoim, a pasta de amendoim, o óleo do amendoim. O feijão aqui, muita gente deixa de consumir o feijão porque fala, Teru, eu como e minha barriga fica estufada, eu fico o dia inteiro com aquela sensação, não é só estufado fisicamente, com aquela sensação de que a comida não digeriu, de que tem uma pedra aqui no meu estômago. O milho e o trigo aqui, doutora? Olha, eu sei que foram alimentos escolhidos aí realmente para trazer um pouco de reflexão, né? Imagina o seguinte, existem pessoas que até comem bem, mas elas comem certos alimentos todos os dias. Todos os dias. Quando aponta algum tipo de alergia, uma das principais observações, a gente precisa diminuir essas quantidades, diminuir esses alimentos por um período. A gente vai falar um pouco mais para frente, com certeza. Para que o organismo possa encontrar formas de se desvencilhar de todos esses patógenos e a gente consiga observar, será que era o milho? Será que era a soja? Porque existem pessoas que utilizam aí como um substituto, por exemplo, da carne, utilizam soja todos os dias. Certo. E aí, hoje a gente observa, por exemplo, que a população ela tem um índice gigantesco aí de problemas tireoidianos. Então, pessoas que têm patologias associadas já à tireoide, por exemplo, elas precisam ter uma atenção com relação ao uso da soja, até porque os flavonoides existentes nela, as isoflavonas, na verdade, elas podem ser associadas aí ao crescimento, ao bócio, né? Seriam alimentos bociogênicos, que interferem na regulação do iodo e alguns componentes nutricionais também, e o que vai gerar aí a diminuição desses indicadores hormonais. Então, muitas das vezes, não é só porque gerou alergia, mas é porque inativou uma função do organismo muito importante e ele precisa daquele nutriente para conseguir reagir a outras ações, porque o nosso corpo é como um todo, ele é uma sinergia. Então, a gente não deve tratar certas ações isoladamente, tudo deve ser um conjunto onde nós temos condições de observar mais. A gente precisa se olhar mais no espelho, começar a sentir, falar, puxa vida, como que está a minha rotina alimentar? Estou comendo pipoca todo dia? Eu adoro pipoca, sou nutricionista, tem vezes assim que eu gosto de sentar no sofá, assistir alguma coisa comendo pipoca, mas tem gente que come todo dia, até às vezes substituindo o jantar, então é importante dar uma amenizada nesses excessos, né? O feijão, por exemplo, o brasileiro come arroz e feijão praticamente todos os dias, mas será que está comendo da forma certa? Colocando aí, no mínimo, 24 horas de molho esse feijão, jogando fora aí essa água, dando uma relavada, reenxaguada e dentro de 48 horas conseguindo cozinhá-lo? Uau. Pode fazer essa observação, com certeza vai ter muitas implicações. Para você ter noção aí,
a questão de deixar de molho envolve a diminuição dos fatores antinutricionais, que são aqueles que impedem a absorção de nutrientes como cálcio, né, no organismo. Importante que, fazendo esse processo simples de remolho, a gente já diminui muito significativamente todos os efeitos nocivos. Por quê? Quando eu estou com o intestino estufado, quando eu estou com azia, quando eu estou com uma fermentação excessiva, isso amplia aí a permeabilidade intestinal, ou seja, aumentando o extravasamento do conteúdo intestinal para a corrente sanguínea. Como eu já falei na outra vez que nós estivemos aqui, esse extravasamento, ele é nocivo, ele pode levar aí fungos, bactérias, pode levar toda essa patologia, esse envenenamento assim, para a corrente sanguínea. Isso vai circular para todo o corpo, né? E onde estiver mais vulnerável, com certeza, apresentará aí os seus sinais. Nossa, super interessante isso, doutora. Agora eu quero saber o seguinte, você falou do feijão, mas e se eu deixar, por exemplo, a soja de molho? Vai resolver? Se eu deixar o trigo de molho, ajuda ou não? Quem tem predisposição vai desencadear ali um processo alérgico? Toda doença, ela precisa ser, a gente precisa tratar o ser humano como um todo, observar todas as reações. Cada pessoa é uma pessoa. Todos os grãos, o potencial benéfico sempre vai ser deixar ele de molho. Hoje existe uma vertente muito grande, que seria a germinação dos grãos, isso até mesmo por grupos aí não adventistas, mas dentro de todo esse potencial em deixar os grãos de molho, nós ativamos as enzimas existentes no núcleo do grão e potencializamos aí os efeitos digestivos. Qual é o maior problema hoje da população geral? A gente não tem, a gente está interferindo nesse processo enzimático do corpo e sobrecarregando também. Então, se a gente já facilitar o processo digestivo, porque o povo come demais, come toda hora está mastigando, dorme mal, todo um estilo de vida que implica aí na junção desses efeitos nocivos. Se a gente conseguir fazer, aí pensar com carinho uma rotina, como preparar direito a sua comida, obviamente os efeitos serão muito melhores, ainda que você consuma frequentemente certos alimentos. O bom é a gente dar uma variada. Tá. E aí é o seguinte, a gente precisa observar e respeitar o nosso corpo, né? Eu, por exemplo, amo amendoim, mas eu comer amendoim, doutora, e eu comecei, inclusive, a diminuir aqui nas provas aqui das nossas receitas. Embora estimule o consumo, para mim não faz tão bem. Então, eu como amendoim, aparece uma espinha automaticamente, assim, é quase que no período seguinte já aparece. Então, a gente precisa respeitar o nosso corpo. E aos 40, como eu estou chegando aqui, não dá mais para comer só o que a gente gosta, a gente precisa comer o que faz bem, né? Agora, a gente separou aqui, doutora, nessa toalha vermelha, nessa mesa linda aqui, alimentos que podem ser alergênicos, não necessariamente serão para toda a população. E aqui a gente tem alguns alimentos que a gente pode estimular o consumo que raramente serão alimentos problema. Olha, certamente quando se utiliza esses vegetais aí no seu potencial, caprichar num prato de salada, caprichar no café da manhã, nos alimentos crus primeiro, começar a consumi-los mastigando, sentindo esse efeito benéfico e depois consumindo os alimentos cereais integrais, né? Ainda que seja nas suas formas cozidas, o nosso organismo vai se sentir muito melhor. Primeiro porque lembrando que o nosso intestino, ele precisa o quê? Dos subsídios para poder ter uma fermentação adequada e aumentar as bactérias benéficas. Não que existem as ruins, todas elas são ótimas dentro do nosso organismo, mas o equilíbrio delas é o que vai fazer toda a diferença. Então, quando eu recebo uma manga, recebo um mamão no café da manhã, todos esses nutrientes e as vitaminas, elas vão estar em grande escala sendo benéficos para o meu corpo. E ela vai fazer o papel limpante, tirando e removendo aí as sujidades da parede intestinal. Lembrando que todas as vezes que a gente mastiga, que a gente consome qualquer alimento, é necessário mastigar muito bem. Porque se eu como rápido e os alimentos estão sendo ingeridos no tamanho desproporcional, acima de 5 milímetros, como muitas pessoas mastigam rápido,
ainda que seja saudável o alimento, ele vai dobrar o nosso período de digestão. Então, vamos sobrecarregar o organismo, vamos cansá-lo e tudo que vier posterior a isso nas próximas refeições vão interferir aí no desgaste do nosso organismo, minando essas forças e, obviamente, vai inflamar o organismo e gerar aí, em algum momento da vida, as alergias. Pois é, e olha, lembrando que estômago não tem dente não, você precisa mastigar bem para ele poder absorver aqui. Agora é o seguinte, quando a gente constatou que está com alergia, fez lá os exames, porque precisa fazer exame para saber se tem alergia de fato, né? Porque às vezes a gente está comendo errado. Como a senhora bem mencionou aí, o tamanho do alimento está chegando muito grande no intestino, no estômago, ou às vezes a gente não está preparando devidamente, não está deixando de molho. Enfim, fazendo o teste, constatando a alergia, a gente precisa fazer meio que uma limpeza no nosso organismo. A água, os chás ajudam nesse processo, doutora? São fundamentais, né? Óbvio que o uso dos chás precisam ser orientados, você precisa ter clareza da aplicação, porque hoje se eu falar para muita gente assim, usa chá que você vai diminuir as suas alergias e qualquer outra patologia, vai ter gente aí comendo comida, bebendo chá, não funciona assim, tem que saber o horário. Por quê? A maior parte das recomendações é que a população diminua a ingestão de calorias, de energias advindas dos alimentos. Então, se você consome aí 2 pães pela manhã, diminua para 1, se puder diminuir um pouquinho mais. Se for possível, utilizar mais essas frutas como sugeridas aí. Beber água na quantidade proporcional para o seu corpo, até a sua urina sair branquinha aí, bem transparente. Geralmente, a gente recomenda aí para cada quilo de peso 0,35 ml de água. Então, você faz os cálculos. Muita água. E os chás, eles têm a função também de potencializar a excreção. Então, quando eu utilizo aí chás diuréticos, chás anti-inflamatórios, chás que vão potencializar esse mecanismo de eliminação, com certeza são benéficos. Nunca utilizar mais do que 3 xícaras de chá por dia, tá? Xícaras de café de um determinado chá. Então, observar primeiro se a raiz do problema está sendo solucionada antes de você utilizar qualquer tipo de chá, tá bom? Tá. Então, eu acho que é um dos pontos importantes, a diminuição da ingestão energética. Então, diminuir excesso de refinados, diminuir excessos de massas, porque o organismo também sofre. O trigo, um dos maiores observadores aí que a gente precisa entender é a questão do glúten, que ele fica assim, ele é um inflamador, um processo inflamatório gigantesco na mucosa intestinal. Então, fazendo tudo em parceria, certamente vai dar certo. Muito bem, doutora. Chegaram aqui interações que eu quero trazer para ver se você consegue ajudar a gente, ajudar os nossos telespectadores também. Vamos ver a primeira. É a Fernanda que disse o seguinte: meu filho foi diagnosticado com APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, e teve que passar por um tratamento longo. Eu amamentei ele até os 2 anos e 7 meses e sou intolerante à lactose, ela relata. E a APLV do meu bebê pode ter relação com a minha intolerância? A questão dela. Muito interessante essa pergunta. Com certeza, isso geralmente até no processo da gestação, qualquer sensibilidade pode ter desencadeado isso também no próprio bebê, porque muitas questões são genéticas, né? Então, tanto do pai quanto da mãe, as memórias, a transcrição dessa cadeia, desse componente genético pode ter sim apresentado no filho. Agora, é interessante observar o seguinte: se ela já tinha intolerância à lactose, e, obviamente, ela não devia tomar não utilizar esse componente aí no período da amamentação do filho. Então, por que ele tem essa intolerância? Então, é importante lembrar que a intolerância deve, aí, com certeza, ser observada mais a fundo, e não é um problema para a gente se preocupar, não, porque a gente não foi feito para tomar leite das vacas, né? Então, é importante encontrar alternativas que sejam tão nutritivas, vindo aí dos vegetais. Obviamente que o bebezinho dela precisou passar por alguns meses de desenvolvimento para poder formar esse sistema digestivo bem rígido,
para que depois pudesse utilizar os alimentos convencionais que a gente utiliza no dia a dia. Então, se ela já passou por isso, não precisa sofrer mais, só não dar o leite por conta da caseína, que é um dos principais alergênicos a nível mundial aí, que a população tem consumido, né? Verdade. Fernanda, bora aqui de receita do Vida e Saúde, tá? Tudo leite, todas as receitas sem leite de vaca vão ajudar você e seu filho. Tem mais uma interação que eu queria trazer, doutora. É a André dizendo aqui que a filha dela tem a doença de Crohn. Pode ter relação com a alimentação dela? Ela quer saber. Boa pergunta, Andréia. 2 pontos que eu quero ressaltar aqui. Tanto pode ter relação com a alimentação, mas primariamente com as emoções. E como o intestino está diretamente ligado às emoções, se nós tratarmos as duas formas, com certeza vai haver benefícios gigantescos. Primeiro porque, imagina, muitas pessoas hoje têm consumido alimentos para equilibrar as suas emoções. Eu vou até usar um termo aqui, que elas estão alimentando as suas emoções através das escolhas alimentares. Então, se está triste, tem gente que come. Se está alegre, tem gente que come. Então, como que nós vamos escolher aí efetivamente esses alimentos? Eu costumo dizer, e eu defendo essa causa, de que a alimentação mais simples e natural possível é aquela que traz benefícios e aquela que cura. São os hábitos que nós pregamos aqui dentro da nossa instituição. Então, a gente precisa começar a pôr em prática e olhar e querer, mesmo que a gente não goste de todos os alimentos, começar a provar, porque a gente vai sentir o benefício na prática. Boa, boa. Doutora, tem mais uma interação que eu quero trazer aqui. Não sei se é a última que a gente tem para hoje. A Rutinha está dizendo o seguinte: não consumo trigo, feijão, leite nem açúcar, mas me sinto sempre estufada. E ela quer saber o que pode ser. Ai, Rutinha, essa pergunta tá difícil. Aliás, pegando o gancho da Rutinha aqui, doutora, tem gente que olhou para essa mesa e falou: Teru, eu até me sinto mal com tudo que tá aí, eu sei que o trigo não me cai bem e tal, mas só de pensar em abandonar esses alimentos eu já entro em desespero, porque tudo que eu compro, tudo que eu gosto de comer, eu não posso. E aí cai muito bem com essa sua fala, né, doutora? Que a gente precisa aprender a experimentar e aprender e fazer um esforço para gostar daquilo que é bom, né? Eu estava pensando aqui, quem não pode com trigo, quem não pode com milho, vai comer o quê? Vai comer mandioca, por exemplo, que é uma coisa tão boa. Olha, por isso que é importante, a gente tem papel e caneta, a gente pode escrever, a gente fazer uma lista de tantas coisas que Deus criou. Gente, Deus é generoso demais, de todas as cores, formas, texturas, a gente vai descobrir. O problema é cultural, a gente precisa trabalhar aquilo. Nossos pais ensinaram, nossos avós ensinaram e a gente está tentando reproduzir um comportamento. Então, por exemplo, essa nossa querida internauta aí compartilhou, a Rutinha, né? Compartilhou 4 alimentos que ela não consome, mas pode ser que o restante dos alimentos que ela consuma, não sei se ela é vegetariana, mas, por exemplo, existem pessoas que consomem aí os alimentos cárneos, ela frita, fica torrado a carne, os churrascos, qualquer coisa, torrado demais. Pode pensar, por exemplo, aí pessoas que utilizam alimentos industrializados, enlatados em grande escala. Se a gente for analisar, tem aí os conservantes, os corantes nos alimentos e pode ter uma grande interferência nesse processo que ela está falando. Mas, na hora que a Rutinha me comentou isso, eu pensei o seguinte: será que ela está sentando com calma para mastigar o alimento ou está comendo desesperadamente aí? Come, coloca no prato, não dá nem uma mastigadinha? Como que essa digestão está? Se ela estiver lenta, eu até sugiro para que ela observe, porque às vezes os ácidos biliares, né, que auxiliam no processo digestivo, pode estar sendo pouco liberado para esse processo. Tá. Então, quando ela estiver fazendo a refeição dela, ela pensar na comida, né, beber um copo de água com um pouquinho de limão para ativar esse processo. Existem práticas tão simples no dia a dia que com certeza auxiliaria esse estufamento da barriga dela, do intestino. Aqui, posso falar mais um pouquinho, Teru? Eu sei que eu falo bastante. Pode falar. Aqui é interessante a gente lembrar algo. Se por um acaso, quando você consome um alimento, sentou agora para fazer a sua refeição, no período de 1 hora até 1 hora, você já começou com gases excessivamente, pode observar. O crescimento bacteriano nocivo está em
em desequilíbrio. É importante ressaltar que nós não devemos ter crescimentos bacterianos excessivos. Entendi. É importante que no período de 2 a 2 horas e meia, você não tem problema ter gases, desenvolver gases, mas antes disso quer dizer que há um crescimento acelerado e que precisa ser controlado. A fermentação aí está sendo nociva, ou com produtos que não deveriam ser utilizados, que está gerando aí agressões no organismo e ele está apontando que algo está de errado, né? Doutora, o tempo realmente encolheu aqui para a nossa conversa. Eu quero te agradecer pela participação. E lembrando você, Rutinha, lembrando vocês todos que participaram aqui do Vida e Saúde, a gente infelizmente não consegue trazer todo mundo, que a exclusão de alimentos precisa ser feita com calma e com a ajuda de um profissional para que você não fique deficitário ou deficiente na nutrição. Então, pega leve, é bom fazer essa triagem aí junto com o profissional para descobrir qual é o alimento que está sendo nocivo para que você não exclua da sua alimentação aquilo que pode te ajudar também. Obrigada, doutora Aline. Até a próxima. Até. Deus abençoe vocês.